Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua, daqui de Salvador, Bahia, em mais um Shabbat, em mais um serviço da Torá. Hoje nós estamos estudando a porção semanal Korah, que é traduzido normalmente nas versões em português da Bíblia como Coré, que significa calvo ou careca, né? E está no livro de Bemidbar, Números, a partir do capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 32. A porção dos profetas é 1 Samuel, capítulo 11, versículo 14, até o capítulo 12, versículo 22. E a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, é Lucas 19, versículo 1, até capítulo 20, versículo 47. Nós vamos fazer uma abordagem de algumas passagens dessa porção, aquilo que dá tempo para nós, porque são 3 capítulos, mas 3 capítulos bastante ricos, e que Adonai nos abençoe. Eu vou fazer uma breve oração. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora, usa-me, Pai, com sabedoria, que eu possa, juntamente com os presentes aqui, entender um pouco mais da Tua instrução e da palavra dos Teus profetas. Que a minha boca seja a Tua boca nesse lugar, que eu seja o Teu profeta nessa hora, profeta é aquele que profere a Tua palavra, o Teu ensino, e que eu possa deixar de lado os meus achismos e que seja guiado pelo Teu Espírito, pelo Teu Ruach, para que possa transmitir um ensino puro e verdadeiro, e que possamos, tanto eu quanto os demais aqui, sairmos daqui melhor do que o que chegamos. Nós te pedimos, não por meu mérito, pelo meu nome, mas pelo mérito e nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, essa porção, ela, como vocês sabem, ela aborda aquela rebelião de Coré, Datã e Abiram, que eles se levantaram com mais 250 homens de diversas tribos, e eles queriam exercer o ministério do tabernáculo. A semana passada, nós estudamos o episódio, a porção semanal, abordou o episódio dos espias. E segundo a tradição, vou pedir para o Lourdes colocar aí, segundo a tradição, muitos estudiosos, né, da tradição afirma que a Torá nesse ponto está em ordem cronológica, ou seja, o que causou essa rebelião de Korah, Datã, Abiram, aqueles homens ali, o que causou isso foi o inconformismo deles diante daquele decreto que Adonai deu quando os espias voltaram com aquele relato negativo. E faz todo sentido, eu também acredito nisso, que aqui está em ordem cronológica. Logo após o episódio dos espias, o que aconteceu? Adonai decretou que o povo de Israel, que até então achava que estavam andando para Canaã e que logo iam chegar lá, ficaram sabendo que não seria assim, que eles ficariam 40 anos no deserto, e que todos aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos, que não entrariam em Canaã, morriam no deserto. Gente, isso é algo muito ruim de se ouvir. Imagine você que está aqui, se ponha lá no lugar deles, sabendo que, por exemplo, alguém que tinha 30 anos, não entraria em Canaã, ia morrer no deserto. Aí, muito provavelmente, eles se rebelaram devido a esse decreto. Eles não acreditavam que Moisés, era esse homem tão santo assim. Eles não acreditavam que Moisés de fato recebeu aquilo de Adonai. Eles acreditavam certamente que Moisés poderia estar se colocando acima do seu devido lugar e querendo trazer uma punição severa demais para o povo. Porque se eles acreditassem de fato, eles não tomariam aquela postura. Eles não acreditavam. Até mesmo porque quando nós lembramos assim que havia ali mais de 1 milhão de pessoas, a Torá diz que só de homens eram 600 mil.
Então, eu imagino, assim, a grosso modo, a população de hebreus, de israelita, criou a mistura, né, de hebreus com os gentios que saíram do Egito também, mas aquela população que acompanhava Moisés ali no deserto, eu comparo mais ou menos a população da cidade de Feira de Santana, aqui na Bahia. Feira de Santana hoje deve ter em torno de 700 mil, eu não sei exatamente, gente, estou chutando, porque há algum tempo atrás dizia-se de 600 mil. A população de Feira de Santana hoje, aqui na Bahia, eu acho que está em torno de, me desculpem quem souber e se eu estiver errado, mas é em torno de 700 mil, acho que é por aí. Então, estou colocando bem baixo, porque diz que era de 600 mil só de homens. Então, quando se coloca mulheres e crianças, se ele estiver falando só de homens, de fato, passa de 1 milhão de pessoas. Então, quando se sabia, o Eterno falou tal coisa, Adonai falou tal coisa para Moisés, chegava para as pessoas de modo assim, do disse-me-disse, porque não estaria, era impossível haver 700 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, todo mundo ouvindo Moisés. Chegava lá, ligava a televisão e ouvia Moisés falando, já pensou? O povo saiu do Egito, todo mundo de notebook, de celular, de smartphone, será que foi assim? Não era, né? Então chegava, o que Moisés falava, os ditos de Adonai a Moisés, chegava ao povo através de quê? Do telefone, do telefone com fio, aquela, aqui parafraseando, né, aquela brincando, aquela lata que você colocava quando era criança, botava uma lata aqui com a corda, eu dava um grito aqui, Ruth com a lata lá, ouvia o que eu falava aqui, e aí vai o quê? Distorcendo a mensagem, distorcendo, resumindo, eles certamente não acreditavam que Adonai, de fato, deu aquele decreto a partir do episódio dos espias, e eles não se conformaram em ter que passar 40 anos no deserto, e no final não poder conquistar a terra. Aí eles fizeram o quê? Ora, saímos do Egito, então para quê? Eu não estou aqui justificando não, viu, gente? De modo nenhum. A gente só está buscando os porquês das coisas, mas aí a gente encontra facilmente os porquês. Ora, nos tirou do Egito, um lugar que a gente sofria, mas pelo menos tinha comida à vontade. Se Moisés Mazarão não se levantasse para tirar a gente de lá, Faraó não tinha apertado a coisa contra nós, então lá estava bom demais, lá para nós estava manando leite e mel, é o que ele diz aqui, que foram tirados, nessa paraxá, eles dizem que foram tirados de uma terra que mana leite e mel, ou seja, o Egito já era para eles a terra que manava leite e mel, e não mais Canaã, que era o que Adonai falava que seria. Então, eles, diante desse relato, certamente, não aceitaram e se rebelaram. Ora, é demais, basta. Além de dizer que nós vamos passar 40 anos perambulando no deserto, e no final vamos morrer e não vamos entrar em Canaã, não dá para aceitar. Então, chega, vamos tomar o lugar deles. Por isso que esse relato aí que está na tela para vocês, inclusive o livro Antiguidades Judaicas, do historiador famoso Joséfos, fala disso. De que esses relatos provavelmente estão em ordem cronológica, porque a Torá nem sempre é em ordem cronológica, e que esse episódio ocorreu em decorrência desse decreto dos espias, e eu concordo com essa tese. Eles ali se rebelaram porque eles não queriam morrer no deserto. Mas eles eram rebeldes, de fato, porque se eles não fossem, não passavam por isso. Não estou defendendo eles não, viu, gente? Só estou falando o porquê das coisas. Fica claro o porquê isso aconteceu. No capítulo 16, versículo 12 e 17, capítulo 16, versículo 12 e 17, e Moisés mandou a chamar Datã e Abiram, filhos de Eliabe. Responderam eles, não iremos. Eles não reconheciam mais a autoridade de Moisés. Não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizeste deixar uma terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto, e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? No versículo 17 ele diz, Moisés diz, cada um toma o seu incensário, ponha nele o incenso, e traga cada um o seu incensário perante Adonai.
Veja que Moisés estava seguro. Moisés não tinha medo, não tinha dúvida. É por isso que, às vezes, tem pessoas que é posta como líder de alguma coisa, rabino, pastor, padre, seja lá o que for. Isso, na igreja católica, isso raramente ocorre, o sistema é diferente, mas na igreja evangélica e até mesmo no judaísmo, acontece muito de a pessoa assume a liderança, é colocada como líder num lugar e fica brigando por aquele lugar a qualquer custo, quer segurar ali para não ser tirado, e quando acontece qualquer revoltazinha, né, pequenas revoltas, a pessoa começa de toda forma a se calçar para não perder a sua vaga. Gente, isso é pura bobagem. Isso é pura bobagem. Se você está seguro do seu lugar, se você está seguro do que você está fazendo, você não precisa temer nada. Acontece muito isso, me desculpe aqui a crítica, mas acontece isso no meio evangélico, né? No judaísmo também ocorre, mas no meio evangélico ocorre mais ainda, de verdadeiras batalhas entre lideranças, para não perder o seu posto para outro, um querendo tomar o lugar do outro. Gente, quando isso existe, é porque tem algo errado. Aquele que perde o lugar, perdeu porque ele não estava fazendo a coisa certa, e o que tomou certamente será pior do que o que estava. Pode crer, você que toma o lugar de alguém à força, no reino de Deus você vai fracassar, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque as coisas de Adonai é com ordem. Moisés estava tão seguro que ele deixou o sobrenatural responder. O que foi que Moisés fez? Olha, pegue cada um desses 250 homens de vocês, tomem seus incensários e venham. Aquele que Adonai escolher, vai ficar. Moisés não temeu. Moisés imaginou logo, agora, se Arão está desagradando a Adonai e ele não me falou nada, Arão vai perder o posto dele e esses homens vão ficar no lugar. Moisés não estava preocupado com isso. Ele simplesmente confiou, utilizou um meio legal, olha, vamos. Então, se vocês realmente são dignos disso, vamos para lá. Moisés não disputou, não brigou, não fez nada. Pelo contrário, intercedeu por eles depois. Cora, né, era da tribo de Levi, ou seja, tinha uma certa legitimidade até um certo nível, porque era levita, mas queria o lugar de Arão. Para Coré, ser apenas, né, ajudar a carregar os utensílios, né, cada tribo tinha, ou cada família dos levitas tinha aqueles papéis ali, para ele era pouco, ele queria o lugar de Arão. Moisés fala disso nessa paraxá, quem leu ele fala, pouco é para vocês, o ministério ainda quer o lugar de Arão? Ele queria o lugar de Arão, e como ele queria o topo da santidade, ele precisava de quê? De pessoas com ele, número. Datã e Avirã, no entanto, eram da tribo de Reuben, de Ruben. Você pode ver isso nesse mesmo capítulo 16, no versículo 1 e 2, e no versículo 39 e 40. E havia com eles 250 homens de diversas tribos, e isso contrariava a determinação divina. O que é que nós vemos aqui? Corá, Datã e Abirã, muito provavelmente eles não acreditavam também em plenitude, no que estava sendo dado, na Torá, porque a Torá começava a se tornar para eles algo contrário. A Torá que estava sendo dada, escrita ali no deserto, estava em diversos momentos sendo contrária ao pensamento, ao modo de vida, à rebeldia de alguns, inclusive deles. Então eles começam a se colocar contra a própria instrução divina que está sendo dada ali, escrita ali naquele período no deserto, e eles começam a questionar, porque Adonai falou claramente, em diversos momentos ali naquela época, de que a tribo de Levi foi separada para exercer esse ministério do tabernáculo. Era exclusiva para isso, ninguém mais podia tocar. E aqui ele pega e junta 250 homens de todas as tribos, contrariando diretamente a instrução divina. Aqui fica claro também que ele não acreditava que a instrução divina que estava sendo passada ao povo através de Moisés era plena. Certamente ele acreditava o que muitos falam hoje. Nós ouvimos muito isso, inclusive dentro das nossas famílias, não é assim? Pessoas próximas de nós, de que as escrituras
ela não pode ser levada muito a sério, muito ao pé da letra, porque ali tem a mão do homem, o homem escreve, às vezes o homem acorda meio, sonhou alguma coisa lá, acordou meio atrapalhado, foi lá e escreveu o que bem quis. É assim que muitos pensam. Não é diferente do que eles pensavam aqui também. Eles achavam que Moisés escrevia o que queria, às vezes exagerava. Era o pensamento deles. Então, é muito mais fácil duvidar do que acreditar. Ainda no capítulo 16, versículo 19 e 22 a 22. Cora reuniu diante desses últimos, toda a comunidade, na entrada da tenda da reunião. E a glória de Adonai mostrou-se a toda a comunidade. Adonai falou a Moisés e a Arão e disse-lhes: apartai-vos desta comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e clamaram: ó Elohim, ó Deus dos espíritos, que vivifica toda a carne, irritar-te-ias contra toda uma comunidade, quando um só homem pecou? Ou seja, aqui olha o quanto Moisés e Arão aqui alivia as coisas. A ideia certamente nasceu no coração de Cora, mas ele contaminou com mais 3, contaminou mais 250 e começou a contaminar toda a comunidade. Mas Moisés aqui intercede, colocando a culpa em um só, ou seja, aliviando para os demais, intercedendo: tem misericórdia desse povo, tem misericórdia. Aí Arão e Moisés intercede. Vamos ser honestos, a maioria de nós, diante de uma situação dessa, o que a gente ia fazer? Senhor, eu não queria isso não, mas eles que criaram isso, então desce fogo, deixa destruir, para depois ficar com o ego cheio. Está vendo que eles são rebeldes mesmo, que nós estamos certos? Mas eles não se preocuparam com isso. O que é que falou mais alto no coração deles dois? A misericórdia. É por isso, gente, que na hora do nosso julgamento, quando a gente vai julgar alguém, nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso desejo humano, natural, é de ser o mais severo possível no julgamento. Ora, me castigou, me fez mal, falou mal de mim, me criticou, tome aí a punição. É o natural de nós. Mas a misericórdia sempre nessa hora tem que imperar. Sempre tem que imperar. Há casos e casos. Na maioria das vezes, a misericórdia deve imperar. Aqui Moisés e Arão tinham tudo para deixar Adonai pesar a mão, porque a coisa estava tão séria, que tem um momento, nessa paraxá, que o texto é bem claro. A população ali, a multidão, avança contra o tabernáculo. Eles queriam destruir o tabernáculo. Porque muito provavelmente Cora, Datã e Abirã já tinha erguido um tabernáculo concorrente. Se você pegar essa paraxá e ler com cuidado, pegando algumas palavras em hebraico, vendo o significado da palavra, você chega à conclusão, inclusive muitos rabinos defendem isso, de que já havia ali um tabernáculo concorrente. Aqueles homens já haviam levantado um tabernáculo concorrente para completamente cortar Moisés e Arão. E o povo começou a avançar na direção do tabernáculo original com a intenção de destruir. E aí aparece a glória de Adonai e não permite que isso aconteça. Olha o nível da rebeldia. E mesmo assim, Moisés e Arão, diante de ser apedrejado praticamente, tem uma hora que diz que eles já estavam, o povo foi contra o tabernáculo, contra Moisés e Arão, só não apedrejaram eles porque a glória de Adonai apareceu. Mesmo diante disso, Moisés e Arão intercedem e pedem por misericórdia. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Eles não ficaram naquela, toma aí, como a gente ouve, muita gente às vezes é tentada a fazer isso. Eles não agiram dessa forma. Eles agiram com misericórdia. Ou seja, um rosh no hebraico significa cabeça. Né? Cabeça no sentido de ser o líder, porque a cabeça é o que governa o corpo. Então, o líder é aquele que toma a frente, né, de um rebanho para guiar com as falhas que o ser humano tem, mas
tem que ter um cabeça sempre num grupo. Então, um Rosh, um líder, de fato, que verdadeiramente recebeu a capacitação. Deixa eu ler por aqui, que ali está muito claro, fica difícil de ler. Que recebeu a capacitação devida para tal cargo, mesmo diante das acusações criminosas de opositores, não dar as costas para o seu devido papel. Qual era o papel de Arão ali? De intermediário entre Adonai e o povo, interceder pelo povo. Arão imediatamente faz o quê? O papel dele. Mesmo diante de acusações criminosas, vendo a possibilidade de ser apedrejado, ele intercede pelo povo. E até depois que a praga vem, mostrando que realmente o povo estava errado, que morreu 17.700 do povo, Moisés manda Arão ir lá com o incensário e fazer expiação pelo povo para cessar a praga. Ou seja, não importa o nível da acusação, eles estavam ali fazendo o papel deles. O papel de um verdadeiro líder. Cumprindo a sua responsabilidade. Números 16, 41. É aquilo que eu falei. 16, 41. Quem tiver com a Bíblia na mão, pode ler na sua própria Torá, e você vai ver. Eu acho que eu errei a referência, não tem 16, 41 não. Deixa eu ver. Coloquei. Não vou achar agora qual foi a referência, mas é um texto que fala claramente de que eles avançaram na direção da tenda da reunião, do Mishkan, para destruir. A intenção era atacar mesmo o tabernáculo. O texto em hebraico, que inclusive, irmãos, o texto que aparece, a palavra que aparece para a tenda de Datã, o lugar que eles fizeram para o povo se reunir, é Mishkan. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E morreram nessa ordem 3, Cora, Datã e Abirã, 3. Depois, 250, que foi os que caíram ali quando a terra fendeu e morreram. Ou seja, 253, mais 17.700 do povo. Imagine, como eu usei Feira de Santana agora há pouco como referência de quantidade populacional, imagine um episódio acontecer em Feira de Santana e morrer essa quantidade de pessoas, que o Eterno repreenda, que isso nunca aconteça. Imagine o alvoroço que causaria. Então a coisa aqui foi muito séria. No final morreram 17.953 pessoas. Ou seja, olha a quantidade de pessoas que... E aí o que acontece? Eles pegaram, depois de tudo isso, dessa praga toda, que Arão foi lá e fez expiação para a praga cessar, eles se levantam contra o povo, contra Moisés e Arão, e diz: vocês mataram os servos do Eterno. Olha o que diz aqui, 16, 27. Gente, eu errei também no versículo ali, me perdoem. Mas aqui no versículo 27, Adonai fala: afastai-vos da tenda de Datã e Abirã. Versículo 26, ele falou à comunidade e disse: suplico-vos, separai-vos da tenda destes homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejas apanhados em todos os pecados deles. Aí o versículo 27, afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Cora. Só que, em seguida, eles acusam Moisés e Arão de ter matado os servos do Eterno. Quando você continua lendo na sequência. Continuar acusando Moisés e Arão de ter matado o povo.
Eles viram a terra abrir e agora estava dizendo que foi Moisés e Arão que matou o povo. A palavra hebraica para habitação, gente, aqui, o tabernáculo de Corah, que aparece como eu li aqui, afastai-vos da habitação de Corah, né, desses homens ímpios, a palavra é essa aqui, ó, Mishkan. A mesma palavra usada para o Mishkan que Adonai mandou Moisés construir. É por causa disso aqui que os rabinos acreditam, e o texto dá de fato essa ideia, de que eles já haviam construído um tabernáculo competitivo. Por isso que eles estavam também preparando um sistema, um sacerdócio paralelo, para poder exercer o culto. Porque a palavra é Mishkan. Você pode verificar nesses versículos, 26, capítulo 16, versículo 25, 26, 27, 28, e você vai ver que a palavra é Mishkan. A mesma palavra usada para o tabernáculo que Adonai mandou Moisés erguer. Ou seja, já havia um sistema paralelo. E eles queriam certamente impor esse sistema para funcionar e deixar de lado o original. Ou seja, quando a gente vê hoje aí, às vezes, pastores sair na mão, que eu digo que é um popular que se usa, né? Brigar mesmo, sair no tapa, e para dividir ministérios, já acontecia aqui. Isso é do ser humano, o ser humano é assim. Já acontecia, até com Moisés. Eles queriam tomar na força. Ergueram um tabernáculo concorrente, preparou o sacerdócio, preparou o povo para cuidar ali, só que não mais só da tribo de Levi, agora de todas as tribos, para tentar agradar todo mundo. E o cabeça, que era Corah, queria ser o grande chefão, o poderoso chefão, o sumo sacerdote, o Cohen Hagadol, do lugar de Arão. O careca queria, né, que diz que Corah é calvo, né? Ele queria o lugar de Arão e ter o seu sacerdócio. Porque todo o povo de Adonai é santo, ele diz. Ou seja, quando você quer algo, o que é que você quer? O que é que você faz primeiro? Acariciar o ego das pessoas. Todos vocês são santos. A comunidade toda é santa. Acaricia o ego das pessoas para conquistar as pessoas para si e aí impor o seu intento. É por isso, irmãos, que às vezes nós temos que ter muito cuidado. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós olhamos para o posicionamento de Yeshua, Yeshua era fariseu. Todo mundo sabe, quem conhece mais profundo de cultura judaica, afirma isso com segurança, que Yeshua era um fariseu, mas ele batia pesado exatamente nos fariseus. Você vê que Yeshua tecendo críticas severas aos gregos, aos romanos? Não. Yeshua não bate de frente com outros povos. Yeshua bate de frente com os seus. Yeshua bate de frente com os fariseus, que tinham a sua mesma fé. Os fariseus criam na ressurreição. Os fariseus tinham ainda o culto original, a forma de crença original, mas estava cheio, estava assim de fariseus hipócritas. E Yeshua batia nesses. Ou seja, nós temos que criticar, às vezes, bater nos nossos próprios erros. É por isso que até, politicamente falando, quando às vezes, em conversas paralelas, quando falando de política, às vezes eu tenho dificuldade de ser compreendido por algumas pessoas. Eu sou muito, né, Zené sabe o que eu estou falando. Porque você não pode aplaudir tudo. Porque às vezes quando você aplaude o erro, você dá força ao erro. Se a pessoa está equivocada, se a pessoa está conduzindo algo de modo errado e você aplaude, você está dizendo, vamos lá, continue errado. Você faz isso com seu filho? Você que é pai e mãe que me ouve, quando o seu filho comete algo errado, o que é que você faz? Você chama a atenção. Mas quando o seu governante, quando alguém poderoso que faz algo errado e você aplaude, você está agindo de modo diferente com o que você faz com o seu filho. Yeshua, com os seus,
com os fariseus, que era o seu próprio sangue, Yeshua não fazia isso. Yeshua batia pesado neles. Por quê? Porque ele, na esperança de corrigir, quem sabe corrigia, quem sabe eles atentavam e deixavam aquela hipocrisia de lado. Quando você de fato ama alguém, quando você quer que algo dê certo, você precisa aplaudir quando a pessoa acerta, mas também criticar, bater quando a pessoa erra. Bater, gente, no bom sentido que eu estou falando. Quando a pessoa erra. Porque senão você vai continuar errando. Eu tenho muito medo de elogios. Eu sei que elogio é bom, todo mundo gosta de ouvir, mas eu tenho muito medo de quando a pessoa só elogia. Eu tenho medo. Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, gosta tanto de você que elogia mesmo quando você erra, ou seja, não é por má intenção, só que é perigoso esse elogio, porque você não desperta para o que está errado, você continua errando. Então, quando você gosta de alguém, eu sei que é difícil, porque eu passo por isso também, você criticar alguém que você gosta é ruim demais, mas quando você realmente gosta, você tem que, mesmo que cheio de dedo, né, como eu faço às vezes, cheio de dedo, sem saber falar ali, com dificuldade tremenda, mas você precisa falar que está errado, porque você gosta daquela pessoa e quer que ela se corrija. É importante. Yeshua não era cheio de dedo, Yeshua chegava naquele estilo bem judaico, bem como a gente diz aqui, na lata, e falava. Yeshua não tinha esse negócio de passar a mão, falar devagarzinho, não. Yeshua ia direto no ponto. Aqui eu me lembro do nosso rabino Shulam, que é assim, às vezes chega que dói, ele quando quer falar algo, ele não tem negócio de meia conversa não, chega na lata e fala, doa ou não, mas esse é um estilo originalmente judaico, Yeshua era assim, doa ou não, a verdade tem que ser dita, diga, mas eu sei que é difícil, eu tenho dificuldade de fazer isso, por isso que às vezes quem me conhece sabe que às vezes eu fico meio cheio de dedo, tentando falar de um jeito para não machucar a pessoa, mas tem que se falar. Nós não podemos aplaudir o erro. Os nossos, quando erram, nossos queridos, próximos, quando erram, nós não podemos aplaudir. Nós temos que chegar com amor, com jeito e mostrar. É assim com o governo, é assim com a sua autoridade, o seu governo, o seu líder, tudo. Eu tenho muito medo. Quando eu ouço elogios, eu ouço com muito cuidado e às vezes nem deixo descer para o coração, porque eu sei que às vezes o elogio é meio vago, porque a pessoa muitas vezes gosta muito de você, não quer lhe maltratar, não vê defeito, né? Mas nós sabemos que temos. E existe aqueles que é mais difícil de identificar, mas existe também, não estou falando aqui de vocês, estou falando no geral, existe também os elogios falsos, que é o bajulador. Bajulador é um veneno. A pessoa que bajula, que está sempre tecendo elogios, porque você é alguma coisa, alguma autoridade, está em algum posto, ela bajula porque você está ali. Se você sair outro ir para o lugar, ele vai bajular aquele que está lá. Ou seja, bajulador é um veneno, é uma cobra. Tenha cuidado com isso. Você tem que aprender a separar bajulador de verdadeiro adorador. Até com Adonai isso existe. Existem aqueles que acham que adoram Adonai e na verdade bajulam, né? Vamos caminhar para o final, e eu queria fazer um comentário aqui sobre Zacarias, que não tem nada a ver com a porção, a raftará de hoje, mas Zacarias fala algo interessante, que ratifica tudo que nós estamos comentando aqui. Zacarias 8,13, eu queria ler para sintetizar tudo que estamos conversando. Assim, 8,19. Zacarias 8, capítulo 8, versículo 19. Assim diz Adonai dos exércitos: o jejum do quarto mês, que é o mês que estamos agora, hoje são 2 do quarto mês, que é o famoso jejum de 17 de Tamuz, do mês de Tamuz, e o jejum do quinto mês, que é
Tisha B'Av, né? 9 de Ave. E o jejum do 7º mês, que é Yom Kippur. E o jejum do 10º mês, que é 10 de Tevet, será para a casa de Jacó gozo e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Ou seja, vocês lembram que há passagens que Adonai abomina esses jejuns aqui. Mas aqui ele está dizendo que será gozo e alegria, ou seja, haverá momentos no futuro que Adonai vai ter prazer nesse jejum dessas datas, que são bem conhecidas do meio judaico. O jejum do dia 10 de Tevet, o jejum do 10 de Tevet recorda a destruição do templo, né, por Nabucodonosor, quando o cerco ali iniciou. O jejum do próximo dia 17 desse mês judaico que a gente está agora, que é o do 4º mês, o serviço do templo foi interrompido na época de Nabucodonosor e a cidade foi, os muros foram rompidos. E em 9 de Ave, que é o Tisha B'Av, o templo foi destruído. Os rabinos acreditam que tudo que aconteceu de mal na história de Israel tem fundamento no episódio do bezerro de ouro e no episódio dos espias. Acredita-se na cultura judaica que tudo que ocorreu em Israel, a diáspora, o exílio babilônico, a diáspora romana, né, que durou quase 2000 anos, todas as batalhas, todos os sofrimentos que o povo de Israel passou, tem como ponto de partida, tem como raiz o episódio do bezerro de ouro e o episódio dos espias. Tudo que veio depois tem fundamento nisso. Gente, e faz sentido. Eu queria ler para vocês, rapidamente, para a gente encerrar, esses versículos aqui. Religiosidade versus piedade. Isaías 29, 14. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram. Eu não quero aqui criticar as formas de culto, nada. Por exemplo, o culto judaico, o uso do sidur, não estou criticando isso. Mas aquilo que eu falei no começo, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse detalhe aqui, ó. Me honram com a boca e com seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Nós que vivemos, eu não gosto muito desse título, judaísmo, porque a gente sabe que a verdadeira religião de Adonai, a Torá, ela não tem ismo. Né? Isso é tudo criação de homem. Veio se chamar de judaísmo, mas não tem ismo. É a instrução divina que ele deu, e ponto. Mas a gente sabe que essa fé, esse legado, ele veio a ser muito... Os homens veio a inserir muita coisa, muito mandamento de homem, e a religião, né, como se costuma dizer, usar esse nome, ela passou a ter muito isso aqui que Isaías está falando. Quando Isaías denuncia isso aqui, e Yeshua vem bem lá na frente e mostra que isso de fato estava ocorrendo em grande escala já naquela época, nós vemos que isso é muito perigoso. A religiosidade. As pessoas são muito corretinhas nas coisas, como a gente chega aqui no Shabat, faz o culto todo certinho, né, todo certinho dentro do resumo que nós fazemos, que o culto judaico é muito amplo, mas dentro do nosso resumo aqui, a gente procura fazer a coisa bem certinha. Mas, irmãos, infelizmente, se quando sairmos daqui, a nossa vida lá fora não condizer com o que a gente aprende nas Escrituras, isso aqui é apenas uma reunião, um culto aqui, que não vai mudar nada. Isso aqui é apenas a nossa chama acesa, declarar diante dos seres celestiais, dos homens, que a gente lembra do Shabat, que a gente reconhece que Adonai é o Criador, que Ele santificou o Shabat, que a gente reconhece Ele como o único Criador, e a gente faz esse culto aqui para engrandecer o nome dEle. Isso é importante e lógico, inclusive é um mandamento, a santa convocação é um mandamento.
Mas se quando sairmos daqui, a nossa vida, o nosso modo de ser, não condiz com a instrução divina, o que Adonai espera de nós, isso aqui é uma mera reunião, não vai servir para nada. É exatamente isso que Isaías está falando. Repetir bênçãos, acordar, fazer leitura de salmos, recitar bênçãos. Se quando você sair do seu quarto, após fazer aquilo ali, sua vida não for uma vida, a gente não buscar a justiça, não vai servir para nada. Então é isso que eu acho que no resumo essa paraxá mostra para nós. Religiosidade, no sentido de religiosidade, não no sentido de religare, mas nesse sentido de humano que se colocou no religare, de fazer as coisas tudo certinha, horário para tudo, tudo dentro dos seus pingos nos is. Os pingos nos is que Adonai espera é justiça. E justiça são a aplicação dos princípios divinos. E aquilo que eu falei mais cedo aqui na hora da liturgia, embora a gente aqui está todo mundo se esforça para se vestir bem, tá organizadinho num culto, porque você está prestando um culto ao Criador, você tem que estar bem diante dele. Mas o que Adonai mais espera de nós é que a nossa relação lá fora com as pessoas no geral, com o mundo, seja a mais honesta possível. Não precisa você deixar de brincar. Tem pessoas, normalmente se acha que você tem que ser sisudo, não pode dar risada, não pode brincar, não pode sorrir, você não pode vestir uma bermuda, você não pode dar risada com amigos. Santidade não é isso. Olha o que é a santidade que Isaías mostra para nós, que eu não coloquei na tela. Eis que, Isaías 58, gente, ficou apagado isso aqui, tá? 58, Isaías 58, do versículo 4 a 8. Eis que para contendas e debates jejuais. Quando ele estava, lembra que Isaías fala contra o jejum, aí vem o que eu já li, que foi Zacarias, já fala de um outro momento o jejum sendo aprovado. Ou seja, há momentos que era desaprovado, há momentos que é aprovado. Ou seja, o que importa é o quê? É como se vive a prática das coisas no dia a dia, e não a liturgia em si, a forma externa das coisas. Para ferir com punho iníquo. Essa expressão de Isaías aqui, de punho iníquo, claramente Isaías está fazendo uma alusão aqui ao jejum de Yom Kippur. Porque quando é que se tem uma referência de jejum com punho? Yom Kippur. Lembra? Você confessa os pecados e cada pecado que você confessa, você confessa, você dá um toque no peito. Não é assim na liturgia de Yom Kippur? Ou seja, na época de Isaías, a liturgia de Yom Kippur já era assim. Isso é fantástico. A gente faz hoje algo que na época de Isaías já era assim. Só que Isaías estava denunciando, não adianta nada você confessar seus pecados, bater a mão no peito, o punho iníquo, ou seja, quando sai dali, não mudou nada. Isaías está denunciando isso, inclusive o jejum de Yom Kippur. Mas Zacarias chega e fala que esse jejum pode ser agradável ao Criador, desde que aquilo de fato tenha sentido, e quando você sair dali, você realmente procure a transformação, procure ser honesto. Não, eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, já é quase 12 horas, mas o texto continua dizendo: não é este o jejum que me agrada, que solte as ataduras da impiedade, que ajude o necessitado, e aí vai. Ou seja, irmãos, a religiosidade que estava que Datan e Abiram estava buscando, um sacerdócio paralelo, um serviço paralelo, porque o original para eles já não estava servindo, se tornou algo que na visão deles opressor. Ele estava buscando uma religiosidade onde aplicar os seus princípios, a coisa perfeita para todo mundo. Irmãos, é muito perigoso religiosidade,
porque você fica muito doutrinado a fazer as coisas tudo certinha, mas no dia a dia, às vezes nós não seguimos o mesmo padrão. É necessário, como aqui fala, Isaías critica, que fala do Yom Kippur, é necessário que no dia a dia, você, aqui eu tô hoje eu vim um pouco bonito, né, com essa camisa branca, de manga comprida, mas quando eu estou na rua, de bermuda, de sandália, eu gosto de andar assim, bem à vontade, eu tenho que ser o mesmo, eu tenho que procurar ser o mesmo, o padrão de justiça igual aqui. Eu não sou mais santo com essa camisa bonita, ou com uma bermuda feia, com a camisa feia. A única diferença que a gente, quando está num momento como esse aqui, que a gente precisa se apresentar bem, é porque a gente está prestando um culto ao Criador, e você não vai entrar na sala de um rei, todo rasgado, todo largado, você vai? Não vai. Então, você vai se apresentar diante de um rei, de um modo correto. Mas quando você sai da presença desse rei, e você faz algo errado lá fora, vai chegar aos ouvidos do rei as notícias, olha, fulano de tal anda agindo assim, 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 assim. E o nosso rei, não precisa nem ninguém contar, ele mesmo vê. Então, resumindo, a verdadeira religiosidade, ela é piedade. A verdadeira piedade é o que? É justiça. Nós temos que, você que me ouve, você não precisa estar de terno, gravata, todo arrumado para ser santo. Você não precisa estar cantando louvor por onde você anda. Se você entra no ônibus, pega um ônibus e fica ali sentado na frente, disfarça, vê que o cobrador esqueceu de cobrar e você se manda, ou passa pela catraca, cobrador, daqui a pouco eu te pago o que eu vou tentar trocar ali. E aí você passa na catraca, vai lá, percebe que o cobrador esqueceu, salta e vai embora. Sua santidade caiu. Você deixou de ser justo. Esse detalhezinho pequeno é que faz você santo. Justiça. São essas coisas pequenas do dia a dia que nos faz santos, que nos faz justos, nos faz separados, porque há um monte de pessoas que fazem isso assim na boa. Tem muitos que ainda chegam e botam a arma lá e tomam força, para piorar mais ainda. Então são esses detalhes que santidade é isso. É o dia a dia. É o indivíduo que pega o lixo na casa dele, joga na porta do outro, é muito comum. Não quer o lixo na sua porta, porque o cachorro vai lascar e vai sujar tudo. Aí você pega e vai devagarzinho, bota lá na casa do vizinho lá, para se o cachorro lascar lá na casa do vizinho. Ou seja, você não quer o mal para si, mas quer para os outros. Gente, são esses detalhes pequenos. Justiça é isso. Ah, então você tem esse padrão de justiça? Gente, não. Inclusive já teve vez lá do cachorro rasgar o lixo lá, fazer uma bagunça na minha rua. Mas a gente tem que ir lá, juntar tudo, limpar. Isso eu faço. Quando a gente comete erro, porque nós cometemos, a gente tem que voltar e tentar corrigir. Nós falhamos, não fica olhando para mim, me julgando que eu estou querendo ser santo mais do que você que me ouve, não, de modo nenhum. Eu só estou dizendo que a verdadeira santidade é aquela que você pratica no dia a dia, nas coisas mais simples. É o troco que a pessoa lhe dá, e você percebe que a pessoa lhe deu o troco errado. Quem não já aconteceu isso? Comigo já aconteceu, acho que todo mundo aqui deve ter tido essa experiência. Você compra uma coisa, dá um valor para a pessoa do caixa cobrar, aí a pessoa lhe devolve mais do que o que você deu, e ainda a mercadoria que você vai levar. Muita gente no mundo, quando vê aquilo, bota no bolso e vai embora. Nós que buscamos andar em santidade, é nessa hora que você vai realmente dizer,
eu tenho que ser santo. Isso é que é santidade. Você vai pegar, contar, ô caixa, não tem alguma coisa errada aqui não? Conta aí, o troco está errado. Aí o cara vai contar, o que é que acontece, o que é que ele faz? Eita, é mesmo, já ia ele dando errado. Essas pequenas coisas é que faz você santo, é que nos faz santo. Coisas pequenas. É o troco ali no caixa, é no ônibus. Isso eu estou dando 2 exemplos, mas é em todos os sentidos, tudo. É o que Yeshua fala, que Yeshua, para mim, Yeshua resume tudo em uma frase. Tudo. Eu acho que Yeshua resume na sua Torá, não, resolve tudo. A razão de ser da nossa existência, quando Yeshua diz: o que tu queres que seja feito a ti próprio, faça você também aos outros. Gente, essa frase de Yeshua, para mim, ela sintetiza tudo. Eu acho que com essa frase só, Yeshua já dava a chave para você entrar no reino do eterno, já era o suficiente para você entrar no reino. O que você não quer para si próprio, faça você também aos outros. Se a humanidade observasse esse detalhezinho só da palavra de Yeshua, o mundo já era praticamente um Éden. Porque isso é a raiz de tudo. O que a gente não quer para si, não pode desejar para os outros. Nós vivemos, a nossa sociedade, ela nos ensina o inverso, não é assim? Desde criança nós aprendemos o inverso, a tirar vantagem de tudo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que a gente cresceu aprendendo? Só que essa frase de Yeshua, ela é o inverso de tudo isso. O que você não quer para si próprio, você não pode querer para os outros. E você que me ouve, se porventura, alguém que me ouve agora ou vai ouvir depois, se você acha que isso tudo é bobagem, que isso tudo não quer dizer nada, e você continua tirando suas vantagens de tudo, colocando sua arma na cintura, tomando o celular dos outros na rua, se você não se arrepender, se você acha que é dessa forma que você vai se dar bem, eu sinto muito lhe dizer, mas o que lhe espera é um lago de fogo, ardente como enxofre e fogo. E Yeshua diz isso, que virá um momento, e se você acha que vai demorar, não se engane, porque você tem relógio e você sabe que o tempo passa rápido, logo, logo vai chegar esse dia. E o que espera para quem insiste em andar nessa, está fazendo medo, a gente, todo dia, nossa cidade aqui em Salvador, é todo dia, assaltos e mais assaltos de ônibus virou brincadeira. Parece que celular é o desejo dos bandidos, é assalto a todo momento. Você que me ouve, se porventura você pratica isso, acorde enquanto é cedo, porque o que lhe espera é um lago de fogo que há de devorar os ímpios. Eu não estou aqui fazendo pânico, não, só estou dizendo a realidade. É como aquele rapaz lá, Lourdes, quem está falando antes, fala. Não sou eu que estou dizendo, não, está escrito. E tudo que está escrito a gente já viu que se cumpre. Se você não acredita, problema seu, mas quem conhece as Escrituras sabe que tudo tem se cumprido a cada dia, e o que se a maior parte já se cumpriu, como você acha que os 20, 30% que ainda resta não se cumprirá? Acorde enquanto é tempo, porque quando você estiver diante daquele lago ardendo como fogo, isso já na segunda ressurreição, porque os ímpios vão passar pela segunda morte, que é aquela que extermina total, você vai estar diante desse lago de fogo e será tarde demais para voltar atrás. Acorde, faça o mundo ser melhor. Esse mundo que a gente anda apavorado, assustado, a gente passa uma moto perto, a gente já fica assustado. Você que é agente disso, você que está desse lado aí, levando o pânico aos justos, às pessoas, acorde enquanto é tempo, porque senão, quando você estiver diante desse lago de fogo que devorará os ímpios, será tarde demais para se arrepender. Mude sua vida hoje, e Yeshua está de braços abertos para recebê-lo. Que Adonai toque no seu coração e que você acorde enquanto é tempo, e que você seja direcionado a Ele, a porta, Yeshua HaMashiach. Amém. Os irmãos, fiquem de pé, vou passar um recado e